as tratativas entre Vasco e Deossa, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre a negociação entre Vasco e Deossa, volante que pertence ao Betis. De acordo com a imprensa espanhola, apenas garantias bancárias separam o Deossa de virar reforço cruz-maltino. Preocupado com a fama de mal pagador do Vasco, o Betis exige, ainda que para um empréstimo com obrigação de compra, que o Vasco apresente garantias de que vai ser capaz de bancar os 10 milhões de euros. Essas garantias já foram apresentadas, o Betis vai analisar e a expectativa na Espanha é de que o martelo possa ser batido ainda nessa semana. Vale a lembrança de que o Deossa também era alvo de outros clubes do México e da Argentina, mas a negociação avançou com o Vasco da Gama. É importante registrar que Marcos Lamacchia, o futuro dono da SAF Cruz-Maltina, ao que tudo indica isso vai acontecer, participa de forma ativa dessa negociação. É ele quem vai dar aval para esses 10 milhões de euros da negociação em definitivo, que começam a ser pagos a partir de janeiro de 2027. Se tudo correr dentro da normalidade, Deossa é esperado ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Cruz-Maltino ainda busca outros reforços. O nome do Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, é uma das metas. Aubameyang também tem sido especulado, mas não há avanço em relação a esses outros dois nomes. O jogador Aubameyang vai para o Vasco mesmo? O Alba tem mais um ano de contrato no Olympique de Marselha, ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, pouquinho menos, 1.800, tá? Fez boa temporada, foi titular, boa média de gols. O que se escutou é que o Alba vê com bons olhos a vinda ao Brasil. Mas, cara, você vai ter que pagar uma compensação financeira ao Olympique e vai ter que fazer com que o Alba ganhe mais no Brasil do que ele ganha na França. E eu adoraria vê-lo por aqui. Eu até estava conversando com o Thiago Escuro, que é o executivo de futebol do Mônaco, o rival do Olympique, né? E ele falou, Nicola, se o Aubameyang for, ele vai fazer sucesso no Brasil, você pode escrever. E a gente está ouvindo a opinião de alguém que trabalha no futebol francês, né? Ele meio que cravou, se o Alba for para o Brasil, você pode escrever que vai fazer gol para caramba. Mas não parece ser uma operação fácil, como muita gente tem cravado, né? O Vasco tem alguns sonhos bem difíceis de serem alcançados. Por exemplo, o Jair, ex-zagueiro do Santos, que passou pelo Botafogo. O Forest comprou ele do Botafogo por 12 milhões de euros. E o Jair termina a temporada lá no Forest em alta, jogando bem, sendo titular. Hoje está avaliado em 15 milhões de euros. Qual que é a lógica para o Jair de sair do Forest, na Inglaterra, com a perspectiva de ser titular absoluto ou se mudar para um clube maior para voltar para o Brasil, para jogar no Vasco? Enfim. O Kleber Nunes, boa noite, Nicola. O Vasco está contratando o atacante colombiano Roger Martínez, que estava no Al Taun da Arábia Saudita. Procede? Deixa eu dar uma olhada nos números do Roger Martínez. Vamos lá. Al Taun era o time do Pericles Chamusca. Temporada passada de 34 jogos, 24 gols e 2 assistências. Um número bem bom, hein? Vou repetir. 34 jogos, 24 gols e 2 assistências. Jogador de 38 anos de idade e que, pelo que eu tô vendo aqui, livre no mercado. Caraca. Deixa eu ver se o Pedrinho responde. O Pedrinho também tá ruim de responder, hein? Depois dessa confusão toda. Mas não custa tentar, né? Pode falar? Mandei. O que mais? Perguntas, dúvidas, sugestões, o que vocês querem saber? E o futuro de Rafael Veiga? Ele fica no América do México, volta para o Palmeiras ou ainda pode ser negociado com o Vasco? Vários setoristas e torcedores do Vasco têm especulado sobre a chance do meio atacante, que já brilhou com a camisa do Palmeiras, virar reforço cruz-maltino. Até porque depois da volta do Pedrinho à condução da SAF e da negociação avançada com a Crefisa, imagina-se que José Roberto Lamacchia e Marcos Lamacchia investirão bastante dinheiro para reforçar o elenco vascaíno. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei o André Cury, representante do Rafael Veiga e responsável por cuidar do futuro do atleta. Você sabe, o Rafael Veiga havia sido contratado por empréstimo no América do México no início dessa temporada. O empréstimo termina em dezembro e ele foi para lá a pedido de André Jardine. Acontece que o André Jardine deixou recentemente o América e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Até por isso o futuro do Veiga ficou meio incerto. Ele nem tem conseguido brilhar com a camisa do América. O André Cury me assegurou
que o novo técnico do América decidiu pela permanência do Rafael Veiga. Segundo André Cury, o Lima e o Dourado, os outros dois brasileiros do elenco, estão à disposição do mercado. Já o Rafael Veiga continuará no clube, não há negociação para a volta dele ao Palmeiras, muito menos para o Vasco da Gama. De qualquer forma, vou continuar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto para vocês. Até separei a frase do André Cury sobre o tema. O novo técnico do América já disse que conta com Veiga para o restante da temporada e assim vai ser. Fecha aspas. O novo técnico do Vasco é filho de um vascaíno. Pelo menos foi o que contou Pedro Emanuel em sua apresentação nessa segunda-feira, abre aspas para o treinador. Vou confidenciar uma coisa. Meu pai é vascaíno e nem eu sabia disso, porque ele nunca tinha me confidenciado. Ficou orgulhoso e até chorou quando soube que eu me acertei com o Vasco. Aí eu percebi o tamanho e a dimensão que o Vasco tem. O Pedro Emanuel, que passou as últimas 8 temporadas trabalhando no Oriente Médio, tinha negociações avançadas com o Al-Ittifaq. Quando o telefone tocou e do outro lado da linha o Vasco, ele desistiu do acordo com o Al-Ittifaq para se mudar para o Cruz Maltino, acordo até dezembro de 2027. E a estreia já acontece nessa semana em partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino contar que Paulinho, lateral esquerdo, contratado sem custos do América, ele estava em fim de vínculo, também foi apresentado, abre aspas para ele, estou muito feliz com o contato do Vasco. Sabemos da grandeza do clube e me passaram um projeto que agradou demais. Confesso que não vi a hora de estar aqui, disse o ex-jogador do Coelho. Jefferson Torres. Nicola, por que com as bets a todo vapor nos clubes e os mesmos cada vez mais endividados? As bets deram calote na dupla Grenal, estão sem patrocínio. Jefferson, vamos lá. É preciso explicar uma mudança no comportamento das bets no Brasil, tá? Aquela gastança sem precedentes, ela não existe mais. E aí a gente pode lembrar que a partir da regulamentação das bets no Brasil, a coisa ficou bem mais restrita, há menos dinheiro circulando, embora ainda com bastante grana, né? De fato, o Grêmio e o Internacional tomaram um calote e isso causou uma série de problemas. Até hoje o Grêmio ainda não conseguiu um patrocínio master. O Vasco teve muita dificuldade com o patrocínio master e aí é importante só registrar que hoje tem menos dinheiro circulando, como eu contei para vocês, por causa da regulamentação, por causa dos impostos, por conta o negócio bet para as casas de apostas segue sendo extremamente vantajoso, mas já não é tanto quanto antigamente. E aí eles estão tentando gastar um pouco menos de dinheiro. Quando o Grêmio, o Vasco e o Internacional perdem seus patrocinadores masters, eles partem de um pressuposto. Ó, eu tinha 50 milhões de reais, eu quero recuperar esses 50 milhões. Só que as bets hoje em dia já não estão dispostas a pagar 50 milhões. Com exceções, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, caso do Corinthians, que são extremamente populares, competitivos, enfim, aquela história que vocês já conhecem. O Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Alguma contratação de jogador no Vasco da Gama? Luciano, com a volta do Pedrinho, a condição de presidente da associação, ele nunca deixou de estar, mas à frente da SAF, na condição da venda do clube para o Marcos Lamáquia, é a partir de agora que eu acho que a coisa vai dar uma encaminhada. O DOC é a negociação mais avançada, é aquela coisa mais quente. Deixa eu falar sobre o Veiga, né? Muita gente tem especulado de que o Veiga pode virar reforço do Vasco. O Veiga que joga é do Palmeiras, mas está emprestado ao América do México até dezembro. Por que o Veiga passou a ser especulado? Ele tinha ido para o América do México a pedido do André Jardine. O André Jardine, como vocês sabem, pediu para sair e foi trabalhar nos Emirados Árabes. Diante disso, os 3 brasileiros do América ficaram numa situação mais delicada. E eu liguei na semana passada para o André Cury, que é o representante do Veiga, e perguntei, o Veiga fica ou não? E a resposta do Cury é, o novo técnico já disse que conta com o Veiga, então está descartada a possibilidade dele voltar para o Palmeiras, ou voltar para o Palmeiras para ser emprestado para outro clube, ou negociado com outro clube. E segundo também o André Cury, o Lima e o Rodrigo Dourado, esses sim, podem deixar o América. Então, nesse cenário, não dá para imaginar o Veiga sendo contratado pelo Vasco não, tá bom? Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias atualizadas, exclusivos, importantes para você do nosso conteúdo, do nosso Vasco da Gama. Desde já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações para você ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no clube mais tradicional do mundo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.